a partir da década de 70, definiu-se muitas coisas, né, do transtorno bipolar. E para conseguir definir e entender bem essa doença, foi necessário fazer grandes estudos. E nesses estudos perceberam que tem uma prevalência muito grande, onde a pessoa, a partir dos seus 15 aos 25 anos, apresenta um episódio depressivo. E aí apresenta esse episódio depressivo, toma uma medicação por um período, melhora um pouquinho, apresenta novamente. No decorrer desse tempo, pode dar até de 4 a 6 episódios depressivos. Sempre muito recorrente, sempre com pouca melhora, ou uma melhora e logo em seguida uma recidiva, né? E nesse inteirinho a pessoa tem alguns episódios onde ela fica um pouco mais eufórica, né? Tem histórias de equilíbrio financeiro, tá tudo certinho, de repente ela gasta horrores, não chega a ser uma coisa exorbitante, mas ela sempre está desequilibrada, não consegue parar em serviços, né? Então, existe algumas situações onde a gente consegue perceber hoje em dia que esses pacientes, eles apresentam isso já desde muito jovens. Tem pacientes que com 10 anos começam a apresentar. Olha só. Muito novo. E qual é o maior problema? Uma criança, ela está em formação, então ela está ali sempre interagindo com o meio ambiente e é uma esponjinha. Ela reage a muitas situações, porque não está com a sua personalidade formada, não sabe como agir. Então, muitas vezes ela é confundida com uma criança ansiosa, um TDAH, é muito comum, né? Um TOD, que é um transtorno opositor daquela criança que é revoltada, que está sempre se opondo a tudo, né? E na realidade ela é só um bipolar que está ali, ó, abrindo, a gente fala que está abrindo, né? E como a gente não tem marcadores biológicos, como exames de sangue, etc., né? É só no comportamento. Aí entra a situação desse conversar, acompanhar, levar no psicólogo, no psiquiatra, e acompanhando, investigando. É uma investigação. E nessa investigação, cada detalhe conta. Detalhes, por exemplo, como a genética. Será que a gente tem aí uma genética que favoreceu, né? Os avós, né? Os pais tinham transtorno bipolar, tinham algum problema psiquiátrico, porque pode até ser que não foram diagnosticados como bipolar e foram tratados uma vida inteira como outra doença, sabe? Ah, é uma pessoa que tinha depressão, mas ela ficava mais agitada do que depressiva. Mas será que era só depressão? Porque nessa situação que eu falei para você, que é o TAB, o transtorno afetivo bipolar tipo 1, a mania e a depressão estão juntas. Então, o paciente, 70% da vida dele, ele passa depressivo. No entanto, em alguns momentos ele faz uma mania. E quando ele faz essa mania, que é essa euforia, fica muito evidente. Então, fica fácil de você diagnosticar. Às vezes, alguém que está convivendo fala, será que ele não é bipolar? Porque, olha, estava depressivo, ficou 3 semanas em casa, agora chegou aqui brigando com o patrão, com todo mundo, falando que manda em todo mundo. Né? Então, muito evidente. Mas e o que faremos com o TAB tipo 2, que é aquela hipomania, onde a pessoa só fica mais um pouquinho mais agitada, fala só mais um pouquinho mais rápido, gasta um pouquinho a mais do que deveria e fica mais depressiva, né? Então, muitas vezes essa falta de diagnóstico pode ser que nós tenhamos até a mãe e o pai dessa criança, os avós bipolar, que não foram diagnosticados. Mas hoje nós, dentro da psiquiatria, estamos sendo muito preparados, estamos muito ligados nessa situação. Vamos ver o histórico familiar. De repente, nós tínhamos aí realmente, né, uma genética familiar, né, que vai dar uma base para a gente entender, juntando esse comportamento que começou muito cedo, antes dos 25, 28 anos, né? Mais o histórico familiar, né? Então, aí a gente vai juntando tudo isso e vai montando um diagnóstico, praticamente. Quando é mulher, nós temos agora uma coisa muito legal que mostra muito claro para a gente que acontece demais. A mulher, geralmente, ela abre um quadro de depressão puerperal. Fica depressiva demais no puerpério, né? Ganhou o neném e aí ela muda completamente. Nunca teve depressão, mas ela abre esse quadro nesse momento. Ou ela pode abrir um quadro também na menopausa. Quando perceberam isso, mas tem alguma coisa relacionada com hormônio?
né? Então, o que que nós temos? O estrogênio, o estradiol, que é um hormônio feminino, né? Um hormônio também chamado sexual, como se fosse a testosterona no homem. E ele muda muito, né? A concentração dele na gestação, no momento do puerpério, ganhou o neném, ele muda drasticamente. E com isso ele faz como se fosse um gatilho. Ele dá uma abertura para quem já tem essa predisposição genética. De repente só foi depressiva e foi passando, era uma depressão que passava tranquilo, achavam que era só o jeito dela, ela abre um quadro. Então, quando a mulher chega para a gente e ela tem esse histórico, a gente já começa a pensar, a gente já começa a investigar direcionando. Né? Será que ela não é um bipolar que está mostrando agora, após o nascimento do neném?